Quero saudar, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, irmãos, nos encontramos aqui através dessa lição online que achamos por bem continuarmos dessa maneira, embora gradualmente, irmãos, nós já estamos conseguindo, realizar nossos cultos de uma forma presencial, com cautela. Mas as coisas são gradativas, né? Aos poucos nós vamos talvez entrando numa realidade, numa normalidade. Hoje já tivemos notícia boa da recuperação e da alta do nosso querido irmão João, né? Fruto das orações da igreja, do milagre de Deus e também da medicina, que teve um papel fundamental, né, irmãos? Temos que reconhecer todos os lados e sabermos, né, que de tudo, a mão de Deus sempre está presente. Nos momentos mais difíceis, Deus age no momento certo, na hora dele, não na nossa hora. E nós aqui, mano, como igreja, nós continuamos avançando como igreja, né? Hoje nós vamos falar, mano, da lição de número 11, que é Celebrando a Palavra de Deus. É o título da lição, Celebrando a Palavra de Deus, né? E nós vamos falar e comentar muito a respeito do Salmo 119, um salmo comprido, salmos que foi compilado por Esdras ainda no cativeiro, alguns versos, algumas partes desse salmo, quando a gente lê, a gente entende, né, que foi no período de cativeiro que Esdras, porque Esdras a gente cita ele como autor, porque foi os pais da igreja nos seus vários concílios, pegando fragmentos de escritos, pergaminhos, documentos que foram encontrados ao longo dos séculos, o que se fechou o cânon das escrituras sagradas, e eles, de comum acordo em muitos concílios, concordaram que o autor dos Salmos 119 foi Esdras que compilou, e quando já estava prestes a retornar do exílio babilônico, foi quando ele compilou esses salmos, essa obra literária que muito é usado, que muito é falado, meditado, porque é a palavra de Deus usada para a nossa vida, né? O texto áureo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Os objetivos da lição é identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras e mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Texto de referência, mas para quem não tem lição e acompanha a nossa aula, está no próprio Salmo 119. Foi extraído apenas alguns versículos, né, porque ele é Salmos muito grande, né, irmãos? Salmo 119, a partir do verso 1, diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me
no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. São os textos de referência da lição de número 11, né, irmãos? A introdução diz assim: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor. E qual é o caminho daqueles que têm, e qual é o caminho daqueles que têm a aliança com Deus. Então, se faz notório quais são os caminhos daquele que tem uma aliança com Deus, né? Se são caminhos retos, se são caminhos tortuosos. Salmos, o primeiro tópico diz assim: um salmo sob a palavra de Deus. Esse gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. O subtópico 1 diz assim: Salmo acróstico. O Salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedário. O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico, segundo nota da Bíblia de Estudos, nova versão internacional. O autor tinha um tema que enchia a alma, tão grandioso como a própria vida, que abrangia o comprimento, largura e profundidade no andar das pessoas com Deus. Não bastaria para isso nada menos que todo o poder da linguagem. E desta o abecedário é um símbolo apropriadíssimo. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e conclusão da presente obra literária. Então, isso, meus, é o que significa o acróstico. O escritor ele usava os primeiros versos do salmo ou do versículo ali. No meio ele procurava repetir aquelas palavras e usava elas no final de cada forma que elas estavam numa forma vertical. O que é uma forma vertical ou uma forma horizontal de se compreender, né? É a nossa a nossa comunhão com Deus, né? A forma vertical é a nossa comunhão com Deus. Então ele procurava para que tivesse um entendimento maior do que ele queria se expressar em palavras, esses versos que era uma harmonia em cada versículo. Ele usava as palavras do abecedário hebraico no começo, essas mesmas palavras para que não perdesse a linhagem da harmonia no próprio verso, ele usava elas repetidas ou não no meio e no fim, fechando assim a obra de cada versículo. É o acróstico, é a harmonia para que se tivesse uma compreensão maior do que Deus queria falar à alma do homem. É o que é a palavra de Deus, né? A diferença entre ler a palavra de Deus, ouvir Jesus falando, é que dessa maneira, hoje presente, o Senhor Jesus usa a nossa boca toda vez que falamos e lemos a palavra de Deus e falamos elas em voz alta, é Deus usando a nossa boca para se ouvir a sua própria palavra. Entendeu, irmãos? É por isso que o salmista Davi diz que uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi. Toda vez que ele lia, toda vez que ele lia os pergaminhos, daquilo mesmo do que ele escrevia, o salmista Davi, era como se Deus falando, repetindo aquelas palavras para ele. É dessa maneira hoje, toda vez que nós pegamos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus
e lemos elas a ponto de nosso próprio ouvido ouvir o que estamos falando, é que nós estamos ouvindo o que Deus está falando conosco. Porque você se esqueceu? Não. Somos o templo do Espírito Santo. Então, nas épocas de Jesus, enquanto ele na terra, Jesus falava. Então ali era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E a palavra de Deus ainda é o Verbo. A diferença hoje é que ele nos usa para se expressar a sua palavra. Quando ouvimos um pregador, um pastor, o presbítero ensinando, um professor de escola dominical e usa a palavra de Deus para ensinar, é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus na boca dessas pessoas. Essa é a pura verdade. E ela age da mesma forma se fosse Jesus aqui falando conosco. Se fosse Deus aqui falando conosco, é a mesma forma de você estar lendo a palavra de Deus, da mesmo grau, da mesma intensidade, é Ele que está falando, porque Ele fala na sua alma. Ele fala na sua alma. 1:2. A lei e o testemunho. A palavra lei, na Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Aqueles que não a observam sofrerão as devidas sanções. A segunda designação consiste em testemunho. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Salmo 119, 2. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir da prova da sua existência. Eu quero chamar os irmãos para meditar uma coisa. Antes da lei, o legislador, ali conhecemos o legislador. O maior legislador foi Moisés. E o que era antes do Moisés? Como que era a lei? Você meditou por que Moisés matou um homem? Por que Moisés matou um homem e escondeu ele na areia? Porque a morte reinava. Não existia lei de punição para a morte. Não existia lei de punição para a morte, pelo menos em Israel. Foi por isso que Moisés, tão facilmente, ele ceifou a vida do homem numa briga e tentou esconder ele na areia. Mas depois veio a lei. Quando Deus disse, não matarás. Aí entrou a lei. Aí a palavra de Deus, então, agora virou lei. Não matarás. Então, a morte já não era mais uma liberdade para se fazê-la. Não existia mais uma legalidade para matar, como era antes da lei. Então, a palavra de Deus agora, ela causa uma lei na nossa vida, uma diretriz que nós devemos seguir para a nossa conduta espiritual, tanto na lei dos homens como na lei de Deus. Moisés, antes da lei, não existia, essa lei. Ele tinha legalidade para a morte, como qualquer um que tinha. Aí entrou a legalidade da ordem, da observância da lei, promulgada por Moisés mesmo. Deus usou ele como legislador e introduziu a lei, para que o povo não estivesse mais errante, não fizesse aquilo que dava na telha, andava pelos seus próprios erros e caminhos. Existia uma lei, existia uma linha da qual ela não poderia ser passada. Ela era passada facilmente, mas agora não. Assim como é nós hoje, irmãos, observando a palavra de Deus em relação ao pecado, o que nos condena, certo? Ou onde nós estamos indo num campo perigoso e aonde nós devemos recuar.
aonde nós devemos recuar do caminho que estamos tendo, porque nós observamos a lei, nós observamos a palavra de Deus, mesmo ratificada em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu próximo não mata o seu próximo, não defrauda o seu próximo, não quer o mal do seu próximo. Então tudo isso está enquadrado na retificação da lei, que é os 2 mandamentos maiores. É isso, e só vive isso, e só tem a compreensão disso quem observa a palavra de Deus. Esdras estava lá no cativeiro, irmãos, lá no cativeiro. E talvez ele falou assim: como poderá manter jovem puro o seu caminho, distante da terra natal? Aí veio a compreensão, Salmo 119: observando-o conforme a tua palavra. O Senhor sempre fala comigo, o Senhor sempre fala com você. Não passe daqui, recue do que você está fazendo, observe a minha palavra, eu mostro o caminho. A palavra de Deus fala que bom é o Senhor que aponta o caminho para os pecadores. E como que ele aponta o caminho para os pecadores? Ele aponta para mim, que sou pecador. Ele aponta para você, que sou pecador, toda vez que nós lemos a palavra dele. Ali nós mostramos, ali ele nos mostra, melhor dizendo, o que devemos e o que não devemos fazer. Aquilo que nós fazemos e aquilo que deixamos de fazer. Tudo está na palavra do Senhor. E só tem esclarecimento disso que eu estou falando aquele que lê a palavra de Deus. Não basta ir para a igreja. Não basta participar de cultos. Não basta participar de grupos para cantar. Uma coisa individual para qualquer um é ler a palavra de Deus. Vamos aqui, dando continuidade. 1:3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos, ou em algumas versões preceitos. Tu ordenastes os teus mandamentos. Segundo o dicionário da Bíblia de Estudo Palavras-Chave, a presente designação consiste em substantivo masculino, que significa instrução. A raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estabelece os seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Outra designação consiste em estatuto. Esse termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos, ou seja, Deus ainda, além de introduzir a lei, ele colocou a lei, mas ele estava de olho para quem observasse ela ou não. Ele não jogou a lei na terra, ele não despejou a lei e falou assim: olha, tá aqui, se você quiser ler ou não, esse é o problema seu. Não, Deus não fez isso. Ele enviou a lei, ele capacitou homens para instruir e observar os estatutos da lei como ordenação, além de lhe mostrar a lei do que era pecado, o que não era pecado. Ele colocou como estatuto uma obrigação, irmão, para aquele que quer herdar a salvação, para aquele que quer o caminho da salvação. Existe o caminho da renúncia. Existe uma observação, um estatuto que todos têm que saber, irmãos, que somos regidos por uma lei, por um estatuto. A igreja tem seu estatuto.
a prefeitura tem os seus estatutos, os governos têm os seus estatutos, tudo para que não gere um caos. E segundo a palavra de Deus, que é a maior de todas, irmãos, é a lei maior de todas, é o estatuto da lei do Senhor, que deve ser sempre observada, porque dela o homem entra na moralidade, o homem anda na justiça. Nesse estatuto dessa lei, o homem tem liberdade, sabe? O homem tem liberdade. O homem pratica justiça, anda na verdade. Todo aquele que observa a lei e os seus estatutos, assim como a igreja tem, assim como nós devemos observar a palavra do Senhor. É uma orientação para a nossa vida espiritual. Nós não andamos errantes em lugar nenhum. Nós não fomos despejados na terra e estamos aí a ermo, não. Nós temos um Deus que nos rege, um Deus que nos guia, o Deus que nos mostra um caminho da honestidade, o caminho da santidade, o caminho da liberdade através da palavra dele. Essa é a obra maior. Essa é a observância maior que devemos ter segundo a palavra de Deus. 2. Algumas qualidades das Escrituras. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la, né? O bem-aventurado, mais do que feliz o homem que observa a palavra do Senhor. O homem que se enquadra, que ele se enquadra em tudo aquilo que a palavra deseja que ele faça. Aquele que é aprovado por Deus, sabe? Feliz é este homem, bem-aventurado é este homem, que anda segundo a palavra do Senhor. Aí ele fala que os olhos dele procuram os fiéis da terra. E ele diz, aquele que anda no reto caminho, esse me servirá. O Senhor não quer qualquer um para ele, não. Se o Senhor te escolheu, porque ele vê algo de valor em você. E ele quer que você observe a sua palavra. Que você não tenha dúvida no seu coração se Deus, lá na palavra do Senhor, no exemplar que você tem na tua casa, que é a Bíblia Sagrada, ali você tem como saber do que Deus quer de você para Ele. O que faz com que você vai agradar o seu Deus. É só você ler a palavra dele que ele vai te mostrar o que é que vai fazer com que você se aproxime dele. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Não foi Deus que se afastou de nós porque ele quis. Foi nós que nos afastamos do Senhor. Nós que nos afastamos de Deus. Sabe? Mas ele quer se deixar se aproximar novamente. Ele construiu uma ponte, irmão. Ele construiu de novo uma ponte para que nós, esta ponte eu quero dizer que é Jesus Cristo. Sabe? O pecado faz separação entre nós e Deus. E aquele que nos une a Deus de novo é o Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, que é a palavra de Deus. Nós temos que observar o que é que nós temos que fazer para nos aproximar de Deus, é olhar a palavra dele, andar nos seus caminhos, observar os seus estatutos de lei. Justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. É a justiça, irmão. Deus é justo. Se é uma das qualidades da lei, a justiça. Ele é justo em todos os aspectos da sua lei. Nunca você vai ouvir dizer que Deus praticou injustiça. Deus, ele é justo. O salmista afirma que juízos de Deus não são amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos, já a legitimidade fala de observar determinados valores.
Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante a lei do Senhor é justa, ela expressa a bondade, a benignidade de Deus para com a sua criatura. Ela visa ao bem, construir o caráter do ser humano e não o destruir. Há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, como o decreto estabelecido pelo rei Dário, cujo pano de fundo consistiu em uma trama para destruir Daniel. Ali na ocasião, quando alguns que já leram e releram aquela passagem, foi que fizeram um, uma lei, que não se deveria adorar nenhum outro Deus, porque os acusadores de Daniel, os invejosos, os inimigos de Daniel, sabiam que por 3 vezes ao dia ele dobrava os seus joelhos na janela que dava para direção para Jerusalém. Aí 3 vezes ao dia era comum ele orar a Deus, e todo mundo sabia disso. Então eles promulgaram uma lei onde o rei Dário, amigo de Daniel, assinou, e eles tentaram usar a lei de uma forma injusta para condenar Daniel. Só que Daniel, aos olhos do Senhor, não estava praticando injustiça. Daniel estava sendo justo. E Deus honrou o seu servo, assim como Deus honra também a sua vida, e Deus vai honrar a minha vida também. Basta andarmos na justiça. Basta observarmos a palavra do Senhor em todos os momentos da nossa vida. O inimigo não tem como nos caluniar. Ele não tem como nos quebrar a nossa moral diante de Deus. Basta pedirmos o perdão, atentarmos para a misericórdia do Senhor, para o seu amor, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas diariamente, irmãos. Reconhecendo isso, a justiça de Deus opera em nossa vida, olhando a palavra dele, e ele nos mostra sempre o caminho a ser seguido. Mesmo quando estamos errados, o Senhor nos mostra: você errou, mas eu quero que você volte por este caminho aqui. É olhando a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela produz na nossa vida justiça. Ele não é injusto. Os homens são injustos, mas Deus não. Deus é justo. 2:2. Outra qualidade da lei do Senhor, ela é doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda, ácida. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas alívio. Outros textos bíblicos mencionam a doçura do mel aplicada à palavra de Deus. Isso nos faz lembrar da alegria de termos a palavra de Deus na nossa boca, assimilarmos seu conteúdo e louvarmos ao Senhor com a palavra. O amargo pode se referir aos pecados ocultos, revelados, à rejeição do mundo e à oposição ao que proclama a mensagem. Então, se aqui o escritor aqui está dando uma orientação para a nossa vida, que se a palavra de Deus ela é doce, por que não estar diariamente na nossa boca? O que é amargo, eu quero expelir da minha boca. O que é azedo, eu quero expelir da minha boca. Já o doce, não. Então por que eu não posso ter ela diariamente na minha boca, se a palavra de Deus é doce? Ela produz essa doçura na minha vida e para quem eu estiver falando dela também. Produz frutos. A palavra de Deus produz frutos dignos de arrependimento, irmão. É algo doce. Então, se é doce, vamos sempre estar mastigando essa palavra. Esse algo doce porque atrai todo mundo. O que é doce atrai a todos, irmãos. O que é gostoso, o que é prazeroso, que é a palavra de Deus. Essa doçura que é ouvir, essa doçura que é falar da palavra de Deus, com alegria, com certeza, certo? Sabendo que Deus honra, que, que ninguém se decepciona quando ouve
e quando anda segundo a palavra de Deus. Verdade, 2:3. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira. Seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi e é e será a palavra de Deus. Revela a exata natureza de Deus. Isaías 65:16. Revela os aspectos morais de Deus. Revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. João 17:17. Nos ensina, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus foi revelada por ele, e por intermédio dela nós somos santificados. O termo santificado, irmãos, é separação. Nós não somos santos como a deidade de Deus, como alguém em outras religiões tem a presunção de querer ser. O Senhor Deus disse: sede santo porque sou santo. Essa santificação nossa é diferente da santidade de Deus. A santidade de Deus revela a sua deidade, a sua onipotência, a sua onipresença, sabe, a sua onisciência, a sua santificação, da onde nós não conseguimos nem olhar. A nossa santificação em relação ao que Deus quer é o processo que nós temos de separação do pecado.